Fala galera, tudo bom? Estamos aqui de volta com o Resenha Jovem para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Estou aqui num espaço incrível, como vocês já viram eu falando, mas primeiro, se você não me conhece, eu sou o Diego Junqueira, faço parte aqui do Ministério Jovem da Paulista Sul, sou coordenador de jovens, mexo com a parte de mídias, redes sociais, beleza? E olha só, a gente está aqui num espaço muito interessante, que é a Escola do Pensar. Então assim, a Escola do Pensar é uma escola normal não, né? Bem diferente, muito atrativa para quem é jovem, adolescente, para crianças também. Meus filhos estudam aqui e assim é uma escola que tem a ideia de trazer essa parte didática um pouco diferente, né? A gente está aqui num estúdio de podcast, eles têm outros estúdios que a gente grava outras coisas também. Se você tem um projeto na igreja, um projeto pessoal, um projeto profissional, vem aqui na escola, conversa com a direção, porque pode ser que eles arrumem um jeito para que você consiga tocar esse seu projeto, beleza? Tô aqui com uma galera muito especial, mas vou passar aqui para Mel se apresentar, falar um pouco das redes sociais também. E aí, Mel, tudo bem? Tudo certo, gente, tudo bem com você? Tudo bem para você que tá aí acompanhando a gente? Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mel, sou lá da igreja do UNASP e é um prazer continuar apresentando aqui com vocês. Essas 4 lições está sendo incrível e a gente tá com uma galera muito legal, mas antes da gente falar sobre vocês, que você ainda não viu, eu convido você para assim que acabar o nosso podcast, entrar lá no nosso @Comunidade Jovem APS para você ficar por dentro de toda a nossa programação, ficar por dentro da programação também que acontece nas outras igrejas. Então, para você não perder nada sobre a nossa comunidade, é só começar a seguir lá, @Comunidade Jovem APS. Perfeito. E a gente está com uma galera aqui muito bacana. Estamos com o pastor aqui, Dimas, e também com a Andresa. Vamos começar pela Andresa. Andresa, se apresenta pra gente, fala de onde que você é, como que você trabalha lá na igreja, seus ministérios. Fala aí pra gente. Bom, meu nome é Andresa, eu sou nutricionista, né? Gastróloga também, frequento 3 Estrelas e Ministério Jovem, Desbravadores, mais jovem também do NASP. Então, estamos aí, amando, salvando, servindo o tempo todo. E eu fico muito feliz de fazer parte desse podcast, ter vocês aqui também. Legal. Bacana. Prazer. Então, o seu ministério é ali no 3 Estrelas, mas também tem uma pontinha ali no NASP, né? O NASP foi o principal, mas a gente foi mudando um pouquinho, né? Foi conciliando. Pra quem não conhece, Andresa, o mais jovem é o Ministério de Encenação, né? Isso. Esse é um ministério muito forte, né? A gente é uma família, para falar a verdade, né? Então, a gente fala de Jesus através das artes cênicas. Que Legal. bacana, que interessante. A gente tá aqui com o pastor Dimas, né, pastor? Fala pra gente aí, qual que é o seu distrito, como é que tá sendo trabalhar aqui na Paulista Sul, seus desafios aí, fala pra gente, pastor. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês em casa? Eu sou o pastor Dimas, tenho 38 anos de idade, hoje eu sou pastor do distrito do Parque Novo Santa Amaro, que compreende as igrejas do Jardim Guarujá, Jardim dos Reis e Jardim São Lourenço. Então, são igrejas assim com bastante jovens, bem animadas também, e são desafios, né, que a gente tem ali saímos de uma missão Caleb também recentemente, aí foi bem forte, foi algo atrativo. Missão Caleb dá trabalho, hein, pastor? E trabalhei também ali no NASP, 5 anos e meio, e estive à frente ali da comunidade IES, se você está assistindo ou já me viu ali. E é isso aí, hoje estamos juntos aqui, era lá do IES. Que bacana. Sejam bem-vindos, pastor Andresa, que vocês possam aqui se sentir bem aqui com a gente. A ideia é realmente a gente bater um papo, falar sobre a lição jovem de uma maneira jovem para que a galera possa entender esse assunto tão importante que é sobre o sábado que a gente vem falando no trimestre, né? Uhum. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pastor, você ora pra gente, Faço. por favor, pra gente começar? Senhor meu Deus, bom Pai, queremos convidar o Senhor para estar aqui conosco neste momento, estudando a lição da Escola Sabatina. E, Paizinho, eu peço que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que estão nos assistindo e acompanhando este programa. Que o Senhor possa entrar na casa delas, derramar as bênçãos sobre ela e sobre a família toda. E, Pai querido, neste momento nos dê sabedoria e direcionamento correto em tudo que formos discutir e falar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Então vamos lá, a gente gosta de começar falando um pouco sobre a tirinha. Então a lição tem essa tirinha que é muito interessante, ela dá um overview muito bom pro que vai rolar ali na lição, né? Eu particularmente gostei muito dessa tirinha, mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam da tirinha? Qual foi, assim, a sacada que vocês viram assim nela? Que falaram assim, nossa, isso aqui é muito interessante por causa disso. Diz pra gente aí. Acho que pode começar pela Andresa.
Meu, eu achei muito incrível, né? E tem esse meme, é muito interessante, falando a respeito do sábado, né? Quando a gente se organiza, a gente planeja, mesmo com as coisas, né? Que a gente não está preparado, a gente consegue fluir muito melhor e sem uma dor de cabeça enorme. E quando nós preparamos, nos organizamos durante o sábado, durante a semana para o sábado, é algo fascinante, né? Porque ele falou assim, como que você lavou o carro, ajudou a preparar a refeição, deu roupa pronta, deixou a roupa pronta, né, para o culto, e fez várias atividades e ainda deu tempo de fazer o culto de pôr do sol, né? E ele, meu nome é preparado. Aí lá que é boss. Eu já imagino aquela música lá, né? A musiquinha do meme mesmo, e o óculosinho chegando, né? O óculos. E eu achei muito interessante, né? E quando nós falamos a respeito do sábado, olha, eu sou sabatista. Eu organizo minha semana, minha vida, eu entendo o propósito do sábado. Então, não é só no dia de sábado ou de sexta-feira o dia de preparação. É assim que finalizou um sábado, já estou pensando no próximo. Já começa a se organizar pro próximo. Perfeito. O que você achou, pastor, aí dessa tirinha? Cara, isso aqui eu lembro a minha infância, sabe? Eu olhei assim e lembrei, minha mãe me dava algumas atividades, funções, principalmente sexta-feira. Tirar a sujeira do cachorro do quintal, porque os cachorros eram meus, lavar o quintal, lavar o carro que eu nem dirigia ainda, então, mas era minha obrigação, lustrar os sapatos, tanto meu quanto do meu pai, e isso tudo antes do pôr do sol, que daí cada um lá em casa tinha suas atividades. Eu sou o filho mais novo, né? Sobrava mais para mim. Assim. Mas era interessante que chegava a hora do pôr do sol, que é o culto que a gente realiza para a entrada do dia do sábado, estava tudo feito, sabe? E era tudo aquele pronto. Momento tranquilo em família, a gente tomava lanche, batia papo, conversava como que foi a semana, então a gente realmente estava preparado para entrar no descanso do sábado. Perfeito. Legal. E isso é muito importante, né? Porque, querendo ou não, a semana em si já é muito corrida. Se a gente não se preparar, fica difícil também ter um sábado legal, mais tranquilo, né? E aí, querendo ou não, gente que trabalha com liderança jovem, tem um monte de coisa pra fazer na igreja. Se a gente não se planejar bem antes, o sábado acaba virando um fardo, acaba virando um problema, né? Sim. Bom, prosseguindo aqui, na lição de domingo ela traz uma ideia muito legal do contexto ali da história da Mona Lisa, como que surgiu, quem fez e a preservação que isso acontece até hoje. Então, depois de 500 anos, depois que a Mona Lisa já estava pronta, ainda hoje as pessoas preservam e cuidam da Mona Lisa como se fosse Deus. E ela tá em um dos museus mais famosos, isso, no Museu do Louvre. E aí, do nada, a lição muda a ideia e traz pra gente a guarda do sábado. Como que eu posso agir com esse respeito, com essa preservação do sábado no meu meio? Porque hoje é isso que eu defendo, que eu brigo. É pelo meu sábado, é pela guarda do dia do Senhor. E aí vem a perguntinha pra gente aqui, continuar o nosso debate. Como fazer para manter as ordens de Deus guardadas no meu coração e ainda praticá-las? E aí, quem vai? Pode ir. Eu vou ler um texto, posso? Claro. Esse aqui é o capítulo 20, a partir do versículo 20 também. Diz o seguinte: obedeçam aos meus estatutos e vivam de acordo com as minhas leis. Guardem os meus sábados como dias sagrados de descanso. Porque ele vai ser sinal entre vocês e mim, mostrando para todos os outros que eu sou o Eterno, eu sou o seu Deus. A gente começou aqui na questão da lição falando da Mona Lisa, que é um quadro que tem um valor estratosférico, sei lá, eu acho que é o mais conhecido realmente de toda a população, até pessoas que não frequentaram uma escola formalmente, se você comentar, ela sabe que existe Já isso. ouviu falar, pelo Já menos, ouviu né? falar. E agora a questão do sábado. Será realmente que todas as pessoas já ouviram falar sobre a guarda do sábado? A gente está falando hoje aqui da capital de São Paulo, de um centro econômico, de uma capital, uma das mais importantes do mundo. Mas se a gente for para aqueles países afastados, ou cidades pequenas, realmente será que as pessoas já ouviram falar desse sinal que Deus deixou entre ele e o povo dele? Talvez a gente não perceba que quando nós guardamos o sábado, é uma forma também de testemunhar para as outras pessoas que existe um Deus. Então, assim, Desculpa, Mel. Mel. Faz a pergunta que eu me perdi aqui um pouco. Como fazer para manter as ordens de Deus guardadas no meu coração e praticá-las? Então, assim, existe uma coisa que a gente aprende durante toda a vida.
questão de rotina. Não sei se você já parou e pensou. Quanto tempo a gente fica dentro de uma sala de aula aprendendo sobre as coisas? Você tem rotina de horário, você começa a trabalhar, você tem rotina de horário, você tem rotina do seu serviço e tudo mais. E com as coisas de Deus? Por exemplo, lição da escola sabatina. Se você não tem a rotina de estudar em um determinado horário, você deixa tudo para sexta-feira à noite, sabe? Engolir tudo de uma vez. Ou talvez nem estudar, só chegar no sábado e fingir que estudou, pegar aquele resumo de internet, a gente nunca vai guardar, sabe? Essa questão do sábado, os estatutos de Deus no coração. Sim. A forma da gente guardar isso é uma rotina, sabe? Uma busca diária. Eu vou colocar um exemplo simples. Cara, desculpa quando eu começo a falar, eu falo pra caramba, tá? Tranquilo, pastor Zé, essa é a ideia. Te bateu Esses dias atrás, na verdade meses atrás, o WhatsApp saiu do ar. Não sei se vocês lembram disso. Teve um bug mundial. Uhum. E eu lembro que a galera, tudo lá, postando no Instagram. Gente, o que aconteceu aí com o WhatsApp? E a galera, tipo, não conseguia mais utilizar. Já pensou, realmente, se a nossa preocupação com Deus fosse a mesma coisa? Eu não estou conseguindo estudar a lição. Não estou conseguindo estudar a palavra de Deus. Não, as pessoas ficam desesperadas para ver um negócio que não é tão importante na vida. Sim. Mas a gente, sabe, leva as coisas que são realmente importantes na nossa vida. Na verdade, assim, eu gosto de definir duas coisas: importantes e questões eternas. Todo mundo corre atrás do que é importante na vida. Ninguém sai de casa para fazer coisas à toa. Você levanta pela manhã para trabalhar porque é importante ter sustento para você e sua família. Você vai para a faculdade ou para a escola porque é uma questão importante para você. Mas o que é eterno? Você investiu durante aquele dia e a gente deixa a questão de eternidade para lá. Sim. E é super acima do que é importante. Perfeito. Eu vejo que o sábado é um lembrete, né? O mandamento já começa assim: lembre-te do dia de sábado para o santificar. E quando nós vamos para a criação, é algo fascinante, porque Jesus ele deixou claro: primeiro, eu sou o Criador, né? Deus ele mantém isso primeiro, eu sou o Criador. Depois ele vem mostrando a questão da salvação, do plano da salvação, da redenção, tudo, enfim. Então é importante, durante a semana, quando chega o sábado, não é o dia apenas da gente fazer várias atividades, tudo. É para a gente relembrar a criação e relembrar que nós temos um Criador. Quando relembramos isso, nós lembramos da nossa identidade, que nós somos filhos amados de Deus, e relembramos também que ele fez tudo. Ele fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Sim. Então já começa por aí. Então, quando eu entendo a minha identidade, quando eu entendo que Deus é um Deus de amor e ele fez tudo por mim e faz ainda, né? A minha não é uma obrigação, mas é um privilégio servir a Deus. Então, quando eu reconheço esse privilégio, essa graça, na minha vida tem que ser mudada. Então, eu preciso fazer algo. Quando você ganha um presente, quando você recebe uma notícia, por exemplo, Mel vai casar, por exemplo. Amém, Jesus. Que assim seja. Tá te enrolando, Mel? Não tá enrolando, não, mas aí. eu preciso que aconteça. Eu tenho que ter certeza que vai acontecer, né? Por exemplo, no dia do pedido, por exemplo. Então, nossa, teve aquela surpresa, aquele, né, boom, nossa, eu tô noiva, tipo, vou casar. Qual a primeira coisa que você vai fazer? É o quê? Espalhar a boa notícia. Sim. Videochamada, postar. Gente, olha só. Entendeu? Então, é uma alegria, assim, muito grande. A mesma coisa com Cristo, com o sábado. Eu não posso viver uma boa nova, né? Ter, assim, na ponta da língua, sobre uma novidade, sobre Cristo, sobre a salvação, que pode mudar a vida de muitas pessoas, né? A questão do testemunho e deixar ali. Sim. Né? Então, a parte do testemunho puxa muito. Então, eu preciso saber minha identidade, reconhecer pela graça, e aí eu conheço, de fato, que em Deus eu vou trabalhando isso com relacionamento, e eu vou fazendo as coisas. Então, a prática da minha vida, o testemunho, vai ser de forma natural. Perfeito. E quando a lição faz esse contraponto aqui, usando o quadro da Mona Lisa com o sábado, ela mostra que o quadro da Mona Lisa é muito mais conhecido. Então, mais pessoas sabem que existe o quadro da Mona Lisa, que é algo construído há 500 anos por uma pessoa humana, normal. Beleza, uma pessoa que tem um dom realmente,
mas é muito mais conhecido do que o sábado, Sim. que é algo feito para o homem, como vocês comentaram, que é algo realmente necessário, que a gente sabe o bem que é guardar o sábado, e isso não chega para tanta pessoa. Por quê? Porque a gente não compartilha. Porque muitas vezes a gente guarda o sábado e é algo nosso só. E a gente estava até falando aqui em um outro episódio do podcast que a gente tem que falar mais do sábado, de forma alegre, de forma bacana, para que as pessoas tenham interesse em saber o que é esse sábado. Sim. Como é que tem sido? A Mel comentou um testemunho muito bacana em um outro episódio que falava disso, dela falar do sábado de uma forma alegre e outra pessoa fala assim, nossa, mas que legal, também quero, né? E isso acho que a gente tem que olhar para esse ponto, né? Que realmente a gente precisa falar mais para que o sábado seja tão conhecido ou até mais do que a Mona Lisa, né? Que é o que falou bem aí nessa lição de domingo. Planejando aqui um pouco para frente, passando para parte de segunda-feira, a lição tem como título ali trabalho bem feito, né? E vem falando um pouco sobre realmente o nosso trabalho, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Ele até coloca, que achei um ponto muito interessante, até coloquei aqui, ó, que ele fala assim, ó, criação é trabalho, e a primeira pessoa na Bíblia a trabalhar é Deus. Então Deus Que teve legal, um né? trabalho, né? Muito interessante essa parte. Eu nunca tinha olhado por esse Eu lado, também né? não. Aí quando ele falei, caraca, é verdade, né? Foi a primeira pessoa que se esforçou, trabalhou. que pensou e que trabalhou, foi Cristo. Que legal. Muito bacana, eu achei muito legal. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito. Eu falo que eu sou até workaholic, eu tenho que me segurar um pouco para não trabalhar bastante, né? Minha esposa briga, às vezes os filhos falam, não, pai, para de trabalhar um pouco, né? Vamos brincar. Mas eu acho que é muito legal. E aqui a gente pensou numa pergunta que tá ali no finalzinho da lição também, que fala assim, ó, para um cristão, onde está o mérito em um trabalho árduo? Qual que é o mérito, assim, realmente de ter um trabalho árduo? O que vocês acham? Eu vejo a questão do sentido. Você nunca vai trabalhar por algo, vai dar sua vida, anos, conhecimento, por uma coisa que não tem sentido. E quando a gente olha para o nosso trabalho no dia a dia, a nossa profissão, a gente tem que ligar o nosso propósito. A gente está fazendo ali à toa. Sim. Então, quando a gente reconhece, poxa vida, ó, tô aqui trabalhando, mesmo sendo online ou não, presencial, de forma presencial, a gente tem um sentido ali, né? Eu sei que muitas vezes é o salário que puxa, né? Mas não adianta, por exemplo, fazer uma faculdade e, sei lá, 4, 5 anos fazendo uma coisa que meu pai ou minha mãe queria, mas eu não gostaria de fazer, só porque ganha bem. Então, para mim, não vai ter sentido, porque Sim. o propósito vai falar muito mais. E quando nós fazemos um trabalho bem feito, quando você tem a sua profissão e você ama aquilo que você faz, é de forma natural, flui. Você fica dias e dias ali no seu mundinho e fazendo aquilo e você começa a fazer as coisas bem feito. Quando você não faz as coisas bem feito, é porque você está desanimado, é uma coisa que você não gosta de fazer, dá muito trabalho para fazer e não faz sentido para você. Agora, quando você tem aquela paixão, aquele cuidado, aquele zelo, aí a coisa muda. É e aí diferente. as pessoas falam, nossa, você ensina muito bem, Mel. E aí você começa a perceber, nossa, realmente está muito ligado ao meu propósito. E quando Deus ele faz as coisas, quando ele vai para a criação, a frase que termina, viu que Deus E tudo era bom. né? Então Deus ele fez com muitos detalhes, com uma precisão, com uma coisa assim que a gente não consegue explicar, né? E às vezes nós temos uma barganha assim na nossa vida, que às vezes, por exemplo, no trabalho, aí eu tenho que acordar às 5 horas da manhã todo dia, pegar o busão lotado e trabalho, mas eu não posso chegar atrasado. Não. Tem que estar ali, bater o ponto, tudo. Mas quando é sábado, para a escola sabatina, ó, eu preciso, eu não vou pregar hoje, não vou cantar, eu vou adorar a Deus ali na igreja. Daqui a pouco, deixa eu ir Chega um pouco sabatina. Não, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu acho que eu vou pegar só o horário do culto mesmo, pregação, tá tudo ótimo. E às vezes a gente faz as coisas de Deus, assim, por barganha de troca-troca, né? Eu ganho. E faz as coisas mal feitas. Então, a gente tem que fazer de novo algumas coisas. Quando você faz, você vai ter perda de tempo, você vai ter estresse. Quando você faz coisas tudo de qualquer jeito. Então, quando a gente olha para a Bíblia, olha, assim, criação, nossa, Deus, ele fez tudo. E fez uma vez só. Os 7 dias ali, não precisou refazer. Porque perfeito. ele fez tudo perfeito. Tudo bem feito, Bem né? feito. E ali com cuidado, com zelo. Então, nós, como cristãos, nós precisamos também ter esse zelo para fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito.
Porque a gente dá muito valor à questão do trabalho, faz tudo bem feito. Mas as coisas de Deus, que era pra gente fazer muito mais bem feito, a gente deixa assim, então tá bom, vou deixar ali. Complicado. Estou pegando algumas ideias suas aqui, construindo aqui para poder falar. Uma das minhas igrejas, o Jardim dos Reis, a gente tem mudado o formato do culto de quarta-feira. É uma igreja com um projeto evangelístico diferente, quarta-feira é bem cheio. E a gente fez um formato ali na mira da verdade. E a gente recebe as perguntas. E nessa quarta-feira eu recebi uma pergunta de uma mulher lá da Bahia. Se Deus é tão poderoso, por que Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Por que Ele não fez tudo em um único ato? Daí na hora eu fiquei pensando, raciocinando, enquanto o ancião que estava fazendo a leitura das perguntas, Aí né? já vai Daí, pensando. eu falei, cara, deixa eu construir essa ideia aqui. E daí eu fui pesquisando ali rapidinho na Bíblia e tal. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque toda a criação de Deus foi através da boca dele. Deus deu uma ordem, tudo se fez. Ele poderia muito bem, em uma única palavra aparecer, tudo ter aparecido. Teria necessidade realmente dos dias literais de 24 horas? Teria necessidade de fazer uma semana da criação? Por quê? Qual o propósito disso? Por causa do ser humano. Já pensou que a questão do tempo, nós não somos uma máquina que trabalha horas e horas sem parar? Igual você colocou que é workaholic. Mas existe a necessidade do descanso, existe a necessidade de parar e dar atenção para a esposa, para os filhos principalmente. Perfeito. E o exemplo que Deus deixou ali, dos ciclos, né? Ciclos do dia, 6 dias da semana, e o descanso no sábado. Deus descansou, não porque ele estava cansado, jamais. Deus É não pra dar o descansaria. exemplo pra gente. Foi o exemplo, porque ele falou, eu estou descansando porque você também vai descansar. Porque você não é uma máquina, você tem que parar nesse dia. E você vai vir entrar nesse descanso para estar junto comigo neste momento. Porque eu estou parando, então você, é sua obrigação parar e ficar comigo. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso e o seu Criador. Agora a questão do trabalho da semana. Ontem a gente também estava tendo um programa ali à tarde e uma das discussões foi essa. Um exemplo de uma irmã recebeu estudos bíblicos e a preocupação dela era em relação ao seu trabalho. Ai, pastor, vou ter que pedir demissão? E agora? Como que vai ficar isso? Eu tenho família para sustentar. E a ideia foi, conversa com Deus. Conversa com Deus que Deus vai estar junto. Sabe o que foi interessante? Ela procurou o chefe e falou, eu não vou poder continuar trabalhando porque eu decidi me batizar na igreja adventista, essa igreja guarda o sábado. Dele, mas por que você quer demissão? Não, porque eu não trabalharei mais aos sábados. Dele, não, seu trabalho é excelente, você é a melhor funcionária, você só quer o sábado livre? Ela é. Então tá bom, eu te dou, mas eu não vou te demitir jamais. Sabe o que é isso? O trabalho árduo, muito bem feito. A lição, ela traz uma parte aqui que eu achei legal, cara. Seu trabalho na semana, tudo que você fez realmente expressou excelência? Será realmente que você fez? Ou, dependendo da forma que você fez, os seus atos na semana expressaram uma forma errada ao caráter de Deus? Porque a gente não percebe que através do nosso trabalho, através das atividades na escola, na faculdade, é o nosso testemunho. Sim. Nós representamos Deus, o caráter de Deus para as outras pessoas. Falar em descanso no dia de sábado, sendo que você não foi realmente alguém excelente durante a semana, você merece realmente esse descanso? Sim, a lição também fala exatamente sobre esse ponto aí. O verdadeiro descanso sabático é o descanso do trabalho bem feito. Então, perfeito. eu dei o meu melhor durante a semana inteira. Eu estou podre de cansaço. Então, eu chego no sábado e eu vou me deleitar no sábado. Eu vou continuar fazendo as minhas atividades com os jovens, eu vou continuar trabalhando na igreja, mas vai ser prazeroso viver esse dia, porque eu vou ter certeza do que o que eu fiz durante a semana foi feito com excelência. Quando a gente fala a respeito da produtividade, né? O trabalho tá muito ligado à produtividade, né? E é interessante esse descanso, porque no período de pandemia, quando nós ficamos muito em casa, era assim, o tempo todo. Muita informação, trabalho. Parecia que tava descansando, mas não tava, Não né? tava. Mesmo em casa, mesmo se for trabalhando na cama ou no sofá, era assim, uma neura de precisar ter muitas informações e, sabe, ter tudo nas mãos. E quando a gente fala a respeito do descanso, do ócio, do momento assim,
eu vou pra caixinha do nada. Os homens têm essa caixinha do nada, né, gente? Eu acho que eles vivem. Eu É. ia falar Mas isso, a ó. gente precisa ainda caçar estudar água esse nela. ponto. Eu não sei, a gente não sabe muito bem, porque é umas piações assim, um pouco meio de gato na nossa mente, sabe? Mas é muito interessante ter esse momento. O que você tá fazendo? Nada. Tô cantando, tô ali, tô ouvindo uma música, tocando violão. Estão apenas existindo É. ali, né? Por quê? A nossa mente, ela trabalha, assim, de uma maneira que a gente não consegue entender, assim, sabe? É fascinante. Quando você descansa, a sua produtividade rende muito mais do que você passar o dia todo ali, na labuta, assim, trabalhando, sabe? A questão de prova também. Se você virar à noite, né, estudando para uma prova no dia seguinte, você vai ter um resultado. Agora, se você dormir mais cedo, né? Descansar, acordar mais cedo, revisar as coisas, a sua nota vai ser muito melhor. E é claro também que tem que estudar os outros dias Tem que também, estudar, né? tem que se planejar para estudar se também, planejar. né? Então, é muito interessante isso, porque às vezes a gente, nessa neura de preciso trabalhar, você não dá o seu melhor quando você não descansa. É muito diferente. A lição de terça fala exatamente sobre a questão do planejamento. Deus foi a primeira pessoa e foi o criador da questão do planejamento. Por isso que é muito importante a gente tentar seguir um planejamento durante a semana para poder realmente se deleitar no sábado. E aí, no final da lição ali de terça, ela fala um ponto que me chamou muita atenção. Que Deus já tem a resposta do meu e do seu problema. Por isso que é importante a gente viver tranquilo e com a certeza de que Deus ele já tem planejado a resposta do meu e do seu problema. E aí vem a nossa pergunta. Como que eu posso equilibrar a minha fé na providência de Deus com o preparo e a necessidade de planejar meu futuro? Então, em muitos momentos, eu me vejo pegando e pensando, nossa, eu terminei a faculdade esse ano, eu quero fazer minha pós, mas eu também quero fazer mestrado. Mas o que eu começo primeiro? E aí eu começo. Mas tá, calma. E onde entra Deus nisso tudo? Porque minha cabeça vai a milhão quando eu começo a pensar em tudo que eu gosto de estudar. Mas e quais são os planos dele para mim também? Como que eu posso conciliar com o meu ministério que eu já vivo hoje? Como que eu posso pregar o evangelho nisso tudo? Como que eu faço? Essa resposta é para mim, tá? Não é para as pessoas que estão assistindo o podcast, não. Essa resposta é para mim. Vamos lá. Eu não sei a idade de vocês. Eu acredito que nós dois tenhamos mais ou menos a mesma idade. Essa questão de planejar. Eu tenho 25, eu tenho. Tá bom. Um ano sou- mais velho que eu. Um pouquinho Eu mais. sou o único idoso aqui da mesa. Eu não sei se vocês já pararam e pensaram. Se você tivesse casado com tal namorada, sua vida seria a mesma? Já parou e pensou isso? Não sei se você... Não, né? Pelo jeito Com não. certeza não. Com certeza não pensou, com certeza Não, com certeza seria não mesmo. seria mesmo. Tá, então assim, se você começa a olhar as decisões que você toma ao longo da vida, muda todo o futuro, muda todo o seu dia de hoje. Eu fico pensando, se eu tivesse continuado o namoro com tal pessoa e casado com essa pessoa, eu não seria pastor hoje, não estaria realizado em minha vida. Se eu tivesse continuado em tal trabalho antes também, eu não estaria fazendo tal coisa. Então, tudo é uma questão do nosso planejamento para o futuro, mas sempre com a providência de Deus. Por exemplo, a esposa que eu tenho hoje, a pessoa com quem eu sou casado, ela veio de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nós éramos membros da igreja do Tatuapé, ali na Zona Leste. É uma igreja grande, uma igreja para jovens, eu não sei se vocês já conhecem lá. E ela frequentava, nós dois ali, a igreja já há 2 anos. Ela sentava à frente com a família e eu sentava no banco do fundo. Nunca tinha visto ela na frente, gente. Sabe como eu fui conhecer ela depois desses 2 anos? No Dia Mundial da Alegria, num sábado, no estádio da Portuguesa. Sentamos juntos. Eu estava assistindo o sermão, ela puxou o assunto, porque a gente tinha um amigo em comum. E qual foi a minha resposta para ela? Você pode ficar quieto um minuto que eu estou prestando atenção no sermão? E assim, sabe o que é isso? É planejamento, mas providência de Deus também, para tudo na nossa vida. Você falou em relação à sua formação, a preocupação em relação ao futuro. Eu fiz a minha primeira graduação lá em 2002, já tem muito tempo, mas eu não estava feliz. Eu tinha um desejo de cursar teologia, sabe? E eu ficava pensando na cabeça, conversando com Deus, e Deus foi dando o direcionamento. E daí tem aquela questão, novamente, planejamento, encaixar o planejamento que Deus tem para nós.
Para quem fez teologia ou cursa teologia ainda, ou pretende cursar teologia, eu estou falando isso porque só no NASP ali eu tive 5 alunos meus que decidiram cursar teologia, né? E estão lá cursando. Existe uma crise do chamado que a gente fala. E eu peguei essa crise na época também. Começou no ano de 2013. Então, assim, nem todos os pastores que se formam são contratados pela igreja. E quando chegou no meu 2º ano de faculdade, eu fiquei pensando, caramba, falei com a minha E se esposa... eu não for chamado, né? Eu falei, Ana, eu acho que não vai rolar. Eu não tenho parente dentro da igreja, assim, pastor. Eu não tenho familiar pastor. Eu falei, eu não tenho alguém para me recomendar, para indicar. Eu falei, eu vou parar a faculdade e vou voltar a trabalhar em São Paulo, na outra faculdade que eu já tenho. E minha esposa que falou, não, a gente vai continuar. Deus, ele vai nos mostrar o caminho, porque Deus já planejou tudo pra gente. Cara, e a gente vai fazendo os planejamentos. Chegou no 4º ano, apareceram 3 chamados para mim, sabe? Amazonas, o NASP e também a região ali de Campinas. E daí você percebe que Deus, ele já tem algo traçado para você. Vim, trabalhei aqui e tudo mais. É claro que, como jovens, nós precisamos o quê? Organizar a nossa vida, planejar o nosso futuro. Não é aquela coisa de, Deus já tem tudo planejado, eu não vou fazer nada. Deus, ele quer o quê? Que você também levante, vá, faça a sua parte. Porque Deus, ele vai endireitando, sabe? Filho burro, não era por aí. Dá um tapinha, puxa aqui, conserta, sabe? Então, não é aquela coisa de, vou fazer uma faculdade. Agora não, vou ficar em casa jogando videogame, por aí vai. Essa pessoa vai ter sucesso na vida? Não vai. Se formou, correu atrás de emprego ou ficou esperando aparecer alguma coisa? Se você correr atrás, Deus, ele vai te honrar, Deus vai mostrar porque ele já planejou. Então, a questão nossa de planejamento, nós temos que ter isso, mas temos que sempre conciliar com a vontade de Deus. E uma coisa interessante é você saber ouvir a voz de Deus. Perfeito. Porque tem muitas pessoas que planejam a vida e acham que Deus está dando direcionamento e Deus está te mostrando totalmente o contrário. E você que não está apto, não tem a sensibilidade, na verdade, ainda para ouvir a voz de Deus. E entender o que ele quer exatamente, né? Perfeito. Planejamento, eu gosto muito, assim, de estudar sobre planejamento. E todo período de férias, quando eu estava comportando em Missão Caleb, eu ficava um pouco assim, ainda mais quando fechava os ciclos, né? Terminei ensino médio, terminei faculdade. Aí você fica, meu Deus, estou desempregada agora, ou o que eu faço, né? E aí eu gosto sempre de pegar o planner, né, no final do ano, já ver o planner pro ano seguinte, e analisar as metas que eu realizei durante aquele ano e pro próximo ano, quais são as metas. Aí eu divido as metas, as metonas, né? E metas e metinhas, que eu falo assim. E aí eu consigo organizar durante o semestre e vou colocando, às vezes, em trimestre, né? Para conseguir facilitar a minha vida, eu conseguir realizar, não sendo um fardo, assim, um negócio muito grandioso, né? A gente conseguir aos pouquinhos, né? E uma coisa que me ajudou foi ter papel, ter planner ali, sabe? Tem muitos que são do celular, agenda, tudo, mas eu prefiro o post-it, assim, pegar, sabe, folha. Mas uma coisa que me ajudou, mesmo com os sonhos, né, que eu tenho para o ano, eu coloco ali a lista das metas e falo, Senhor, eu não sei como que vai ser esse ano, mas que o Senhor segure e seja feita a tua vontade, direcione. Quando eu me formei em nutrição em 2019, estava no internato, tudo, e eu fiquei muito feliz. Tô formada, e agora? Como que eu vou fazer? Então, eu já estava nos planos, né? Concurso, mesmo assim, atender, mas o atendimento online não era liberado ainda, né? E aí eu falei, beleza, vou esperar os concursos, tudo, vou estudando, tá? Aí começou, assim, as férias, que não eram mais férias, né? Porque eu estava, né, desempregada. Acabou a faculdade, então era um novo ciclo. Eu falei, Senhor, me ajuda? O que eu faço? E agora, né? E agora? Porque os concursos eram o quê? Mais pra março. Eu falei, vou ficar, 2 meses só estudando e, sem fazer nada. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí eu fui comportar mais uma vez, tudo. Eu falei, beleza. Eu liguei, falei, não, minhas férias eu tenho que descansar um pouco pra depois começar a trabalhar, né? Mas foi o quê? A campanha começava o quê? Dia 17 de dezembro, por aí. Dia 17 de janeiro, quando eu tava, assim, cansada de ficar em casa, eu liguei pra líder, né? Falei, ainda tem chance de eu ir? Ela falou, quê? Janeiro? Já fez um mês. Então, bora.
fui pra Araçatuba, cidade quente, 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 quente. E aí Deus foi conduzindo tudo. Falei, ó, esse ano eu tenho que fazer a pós-vegetarianismo e gastronomia vegetariana. Tem que fazer, não sei Levantar como. tudo na... E aí foi uma coisa muito louca, assim, Deus foi conduzindo tudo, porque foi uma cidade que eu nunca tinha comportado, né? E foi uma cidade muito desafiadora, muito mesmo, ainda mais no final da campanha, né? Janeiro, fevereiro, que, tipo, o pessoal já tá indo embora e eu tava chegando. E aí Deus foi conduzindo tudo. Quando eu cheguei em São Paulo, tipo, cheguei em São Paulo, faltava 2, 3 dias pra fechar realmente a matrícula. Eu fui, fiz, e depois veio a pandemia. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não posso desistir mais, não. E depois, no decorrer, né? Até o final de julho, né? Que eu me formei em gastronomia agora, tipo, tá muito recente, depois Caleb. Eu vi como que Deus, ele conduziu as coisas. E como que é importante a gente colocar Deus em primeiro lugar. Beleza, eu fiz meu planejamento. Mas, se eu tivesse feito meu planejamento e só depois que tudo tivesse dado errado, falar, Deus, ó, tá aqui, ó, meu planejamento. Como que seria? Então, é muito importante, em cada fase, em cada coisa que nós vamos fazer, colocar Deus à frente. E falar, ó, sim, eu quero muito isso, mas seja feito da vontade. Tipo, se planejar, mas deixar Deus agir, né? Acho que eu lembro que falava muito com o pastor Alexandre, quando ele estava no Ministério Jovem, e ele não gostava de planejar tudo no mínimos detalhes. Ele falava assim, não, quando eu planejo tudo no mínimo detalhe, eu falava, agora no minuto tal vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, eu não deixo Deus agir. Ele falava assim, né? E é verdade, querendo ou não, quando deixa algumas brechas, não porque você não se planejou, mas porque você quer deixar Deus agir. Deus age. É impressionante. Quando você se planeja, mas ao mesmo tempo deixa Deus agir. Não querer você ser o centro e organizar tudo nos mínimos detalhes, né? Isso é bem complexo. E a gente volta para a questão da dependência, né? Porque o sábado, ele foi feito também para você baixar a bola. Falar, ó, você não confia em Deus? Então, deixa aí, que ele vai cuidar, ele vai prover para você. E quando a gente fala a respeito do planejamento da semana, que é uma parte bem importante, tem um livro, Estarei Pronta para o Sábado, né? É um livro mais a questão de cuidados domésticos, né, questão de organização para o sábado, né, mas isso aplica para homens também, as pessoas que trabalham fora, né, quando você organiza, geralmente o quê? Sexta é o dia mais corrido, a gente tem que limpar a casa, limpar o banheiro, preparar o almoço, as coisas, aquilo, para o sábado é tudo ali. E fora os filhos, né, quem tem, então é uma loucura. Mas quando a gente começa a organizar, tá, terminou o sábado, tudo domingo, o que eu vou... Já vai pensando o cardápio de sábado, já vai pensando, ó, na quarta-feira eu já vou limpar o banheiro, na quinta-feira eu já vou limpar a casa, e as coisas, por exemplo, as refeições que demoram um pouquinho mais, tudo na sexta-feira, para conseguir ficar mais tranquilo, dar um tapinha ali na casa, tá de boa. E é a questão de delegar as tarefas, né? É muito importante. Então, quando a gente começa a ter esse planejamento, finalizou um sábado, já vai pro outro. É muito importante. E aí, o sábado não fica pesado. Você chega na sexta-feira, vai fazer o curso de pôr do sol, você não tá tipo, ufa. Você tá ali leve. Isso é muito diferente quando você faz essa experiência com a sua Perfeito. família. E o planejamento do sábado, como você comentou, começa bem antes, né, pastor? Então a gente tem que saber realmente como se planejar e se preparar para que o sábado seja proveitoso, né? O que vocês dariam como dica, assim, do que fazer ali na semana para já ir adiantando as coisas do sábado para que ele seja mais tranquilo, não seja aquela correria louca ali no sábado de manhã, na sexta-noite? Como que vocês imaginam, assim, algumas dicas aí pra galera que tá assistindo a gente, para não ser um sábado tão corrido, assim? Quer falar? Vamos lá. Eu gosto de, durante a semana, pegar as atividades mais pesadas. Por exemplo, sexta-feira, eu sei que eu tenho que pregar num PG. Ou eu tenho que fazer alguma coisa, assim, bem importante. Então, eu não gosto de deixar muita atividade para sexta. Então, na sexta-feira, eu deixo mais off, assim, sabe? Então, eu pego atividades mais pesadas, coloco para o começo da semana. E aí, eu vou quebrando essas atividades em atividades menores. E, por exemplo, vou intercalando durante o dia, blocos, tipo, de manhã. Coisas que eu tenho que fazer, que são, tipo, mais chatinhas de fazer, mas eu vou intercalando coisas agradáveis. Brincar, tipo, 5 minutinhos com meu pet, ver a natureza, respirar e depois voltar para a atividade. E aí eu consigo, assim, ter noção de produtividade para quando chegar no final de semana, as atividades que eram para ser feitas, assim, pesadas, eu consegui organizar mais tranquilamente. Boa.
Vou pegar a dica da Andresa mesmo, tá? É uma coisa que ela colocou de delegar funções, né? Para quem é casado sabe que a esposa delega, o marido obedece, né? É mais ou menos assim. Mas a verdade é, esse livro que você comentou é um livro muito antigo, foi escrito numa época em que as mulheres nem trabalhavam. Hoje a gente vive uma outra realidade, né? Então, a questão, acho que como estaremos todos prontos no sábado, né? Aquela questão do marido, da esposa, os dois se autoajudarem para um bem comum. A organização da casa ao longo da semana, como ela falou, não apenas em um único dia. A alimentação, Ellen White cita que tem que ser o alimento mais simples no dia de sábado. Para quê? Não trazer trabalho, não trazer dificuldade para você, sabe? Outra questão para quem já tem filho, e a gente tem jovens aí com filhos e tudo mais, né? Já deixa a roupinha preparado, já deixa tudo, sabe? Pronto, sábado pela manhã, já deixa o alarme, sabe? Para não sair naquele desespero. Eu lembro, tá, de uma pessoa que colocou no Facebook uma vez, a Igreja Adventista, vocês têm que seguir o modelo, ela citou a Igreja Adventista geral, vocês têm que seguir o modelo de tal comunidade, que a escola sabatina começa às 11. Vocês têm que pensar nas mães também. E aquilo eu fiquei refletindo, eu falei, cara, se toda a igreja adventista mudar para as 11 horas, porque nem toda a igreja adventista começa às 9 realmente, tem horários diferentes, tá? Sim. Mas acaba sendo um padrão geral. Mas se fosse mudado para as 11, resolveria o problema? Não. Sabe por quê? É falta de organização. Sim. A pessoa que não está pronta às 9, ela não vai estar pronta às 11. Ela vai se atrasar cada vez mais. Ela vai acordar às 9. Ou às 10h50 praticamente, né? E a culpa é de quem organizou o culto. Então é assim, a questão de organização e planejamento, ela antecede, né? Você não pode deixar para a última hora. E uma coisa que a gente comentou em algum momento da lição, a gente esquece com quem a gente está indo ter um encontro aos sábados, sabe? Não é um clube social, não é um local que você vai encontrar os seus amigos para mostrar uma roupinha bonita, um celular novo, colocar fofoca em dia. A gente está indo para ter um encontro com Deus Todo-Poderoso, o Criador. Mantenha a sua vida, te derrama bênção sobre a sua vida. Se você tem um emprego hoje, é porque Deus te deu. Se você está numa faculdade, é porque Deus está lá com você. Sim. Se você tem saúde, é porque Deus está te dando. Não sei se você já parou e pensou. Tudo que você tem na vida, nada é seu. Tudo vem de Deus, sabe? Então você está indo para adorar e louvar aquela pessoa que realmente se importa com você nesse mundo. Na verdade, o único que se importa com você. Mas a gente trata de qualquer maneira, né? Muitas vezes. Pois é. Gente, infelizmente já está acabando a nossa lição. Não falei que passava rápido. Você fala muito, tá vendo? A hora voa aqui, vocês não têm noção. A minha mãe começou há um tempo atrás a fazer mesa aposta lá em casa, toda sexta-feira. E aí eu falei, meu Deus, é loucura, porque a gente nunca teve isso durante a semana, ainda tem que se organizar pra fazer esse treco ainda, misericórdia, vai dar certo. Mas tem dado muito certo, tem sido muito bom. Mas é legal ver que durante a semana a gente vai se organizando e comprando as coisas a cada dia pra mesa aposta. Quando chega na sexta, já tá pronto. A gente só monta, senta e fica lá trocando ideia, brincando, conversando. E tem sido muito bom isso pra minha família. E aí a gente chega na lição de sexta, falando com o tema exatamente, né? Na sexta-feira. E a nossa pergunta dentro desse tema é: de que forma o sábado pode mostrar excelência em minha vida pessoal e no trabalho? Como que eu posso demonstrar excelência ou a essência de Deus do sábado, né? No meu trabalho, na minha vida pessoal, o que seja. Começar? Pode. Bom, eu vejo que a excelência é em tudo que nós vamos fazer durante a vida, né? Quando você está em algum lugar, as pessoas vão saber a sua identidade, né? Nossa, conheço a Mel. Eu acho que ela não ia fazer isso. Então, você já conhece, você sabe, independente do lugar onde você esteja, você é a mesma pessoa. Pelo menos era para ser assim, né? Uhum. Então, quando você faz uma coisa com excelência, na igreja, fora, em casa, que o lar que às vezes pega mais um pouquinho, a gente faz muitas coisas fora e esquece do ministério assim, principal, que é o lar. E quando nós fazemos ali, dando o nosso melhor, fazendo de todo o coração, não para agradar os homens, né? Colossenses fala, para agradar a Deus. Flui, é uma forma natural, né? Você não vai ser aquela pessoa segurar uma máscara por muito tempo. Uma vez ela vai cair. Então, quando nós organizamos a nossa vida
não só a questão do sábado, mas para o dia de adoração, um dia de reencontro. Você se prepara. Todas as coisas que você faz com zelo, com cuidado, com amor, né? E quando você conhece ainda mais a pessoa, aí que você gosta de agradar mesmo. Se for aniversário do Diego, por exemplo, a sua esposa vai o quê? Fazer... Por ela faz uma festona. Uma festona, vai decorar Ama com festa. os detalhes e vai falar, nossa, ele vai gostar desse jeitinho. E porque muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? Teve uma meditação da mulher bem antiga, né? Que ela estava fazendo as coisas, era um pouco da síndrome de Marta, fazendo muitas coisas assim. E chegou a irmã dela, que ela estava arrumando a casa para a irmã dela. Quando ela chegou, ela não deu atenção, porque ela estava arrumando as coisas. A mesma coisa a gente faz com Deus. A gente, muitas vezes, está atarefado com muita coisa, mas esquece Deus de lado. Então, a gente precisa fazer com Ele, chamar Ele para fazer parte. Exato. Vamos lá, então. Como que o sábado ele pode promover essa excelência, né? Na nossa vida pessoal e trabalho. Eu não sei se você parou e já pensou realmente se o sábado é gostoso para você, se o sábado te dá prazer. Cada pessoa que eu entro em contato eu aprendo um pouco, sabe? Com as famílias, cada local que eu vou trabalhar também eu aprendo diversas coisas diferentes com elas. Principalmente em relação à guarda do sábado. Recentemente eu fui almoçar na casa de um dos anciãos do meu distrito, o senhor José e a esposa Vânia. E eles já fazem isso há 4 anos. Famílias que eles deram estudo bíblico durante o período, essas famílias eles já têm cargos na igreja e tudo, mas eles se reúnem desde o batismo até hoje. Então, há 4 anos, moram todos próximos e ficam rodando as casas. Então, esse sábado é na sua casa. Parece uma família. E aquilo é tão bom porque parece... O sábado eles tiram um dia para ficar conversando e bate-papo e dar risada. E depois entra em algum tema bíblico e tudo mais. Você percebe um sábado gostoso. Ontem eu almocei em uma das igrejas ali junto com um grupo de jovens e tudo mais. A galera não queria ir embora para casa, sabe? Assim, eu sei que tinham feito almoço para um número X de pessoas e os adolescentes convidaram os outros que estavam visitando a igreja. Então ficaram já 5 a mais. Sim. E a comida foi acabando. Daí a irmã, pastora, a sobremesa não vai dar. Eu falei, dá para mim, o resto problema deles. Dela, mas era brincadeira, né? A gente dividiu bem. Isso demonstra o quê? Que o sábado tem sido prazeroso. O sábado é relacionamento. Realmente, tem que ser um dia gostoso. Isso traz o quê como consequência? Uma semana de trabalho, uma semana de estudo, que você vai se sentir bem, que você vai produzir mais. Isso traz excelência na forma de se dedicar ao serviço, de você fazer as coisas, de você se relacionar com as pessoas, de você estudar. Por quê? Você percebe que existe algo a mais na sua vida que vale a pena. Sim. Relacionamento com as pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que é viver eternamente ao lado de Deus. Então, tudo isso, a questão do planejamento para o sábado, questão do sábado, de você estar na presença de Deus, afeta em todos os aspectos da sua vida. Com certeza. Perfeito, que bacana, né? Assim, o nosso horário já explodiu aqui, né? Foi muito rápido, né? A gente poderia falar aqui mais tempo, né, pastor? Tinha mais coisa para falar, né? Mas acho que deu pra gente entender a base da lição, a ideia dessa semana aqui, realmente de mostrar a importância da gente se planejar para o sábado e mostrar a importância que é o sábado na vida de cada um, né? Sim. Acho que isso é o importante. E eu queria pedir para vocês darem uma mensagem final para a galera, assim, um resumo aqui do que vocês viram, que vocês entenderam dessa lição. Qual que seria a mensagem final, assim, de forma bem sucinta, para os jovens que estão assistindo aqui o nosso podcast? Que servir a Deus é um privilégio e o sábado é um presente que a gente precisa desfrutar, além da adoração a Deus. Amém. Se você ainda não sente essa coisa boa, gostosa do sábado, converse um pouco com Deus, bate um papo com Ele realmente, procura se relacionar melhor com as pessoas, com os jovens da sua igreja, procura um melhor amigo na igreja, uma pessoa para estar sempre junto com você, orando junto com você, e também, além de procurar, se torne o melhor amigo de alguém, que da mesma maneira que você está precisando, tem outros precisando. Com isso, você vai perceber que o sábado vai se tornar um dia realmente gostoso, um dia de prazer. Então, que a gente aproveite melhor o sábado e a presença de Deus. Amém. Meu convite para você é que
você aprenda a se planejar durante a semana. A gente consegue viver um sábado completamente diferente, uma sexta-feira totalmente prazerosa, se a gente durante a semana já vai vivendo um pouquinho desses 2 dias durante a semana, e separando e se planejando para que ele aconteça o quanto antes. E eu tenho certeza, o seu sábado se tornará uma celebração, se você se planejar direitinho durante a semana e viver a essência do sábado e do céu durante a cada dia da semana. Perfeito. E lembre-se que o sábado foi criado para você. Deus criou o sábado para você descansar, para você ter um momento ali de adoração com Ele, um momento mais próximo dele, né? Se planeje, se organize para ter um sábado bacana, para que não seja aquele sábado corrida, aquela loucura toda. Então se planeje já desde o começo da semana, como a gente falou aqui, porque vai valer a pena, porque o sábado você vai se aproximar mais de Deus e isso vai fazer muito bem para sua vida. Para a gente finalizar, Andresa, você ora para a gente, por favor? Oremos então. Paizinho querido, nós queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de conhecer mais sobre o teu amor, sobre esse dia que o Senhor reservou para a gente, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos planejarmos durante a semana, para que possamos, Senhor, ter o sábado muito deleitoso com nossos amigos, nossos irmãos, e que possamos ter um pedacinho do céu no sábado, Pai. Tome tuas mãos, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, amigo. Valeu, mais um aí. E é isso. Um beijo pra vocês. Um beijo pra você que tá assistindo a gente. Valeu, pessoal. E até a próxima. Mais. Compartilhe Até mais. aí com a galera.